Sou pastor Djalma Martins, esse é mais um momento com a palavra e aqui nós temos meditado dentro da perspectiva bíblica sobre vários assuntos que envolvem a qualidade de vida espiritual, de vida com Deus. E se você é alguém que gosta, de ler a Bíblia, gosta de mensagens que sejam realmente bíblicas, esse é o lugar onde nós procuramos embasar toda a nossa reflexão dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como desenvolver uma verdadeira amizade com Deus. É um tema muito importante porque ele fala de relacionamento com o Pai, relacionamento com Deus. Porém, antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É muito importante, você não paga nada para isso. Faça parte do nosso trabalho, do nosso ministério. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e eu tenho certeza que você estará cumprindo o propósito de Deus na sua vida também, assim como o Senhor tem cumprido o propósito na minha vida. E juntos nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor. Repensando, sobre a amizade com Deus, nós percebemos que vivemos em um período onde muitas confusões têm sido feitas com respeito a isso, onde o relacionamento com Deus acaba sendo um relacionamento impessoal, acaba sendo um relacionamento mais baseado em trocas, no qual nós oferecemos algo e recebemos, de Deus algo também, à medida que oferecemos o que nós achamos que Deus deseja receber de nós. E a base desse relacionamento tem levado muitas pessoas a desenvolver um relacionamento muito impessoal com Deus e também muito superficial, porque não há intimidade, não há uma relação aberta, porque quando nós pensamos em relacionamento com Deus, geralmente eu tenho percebido que as pessoas imaginam esse relacionamento como se fosse um relacionamento entre duas pessoas comuns, entre duas pessoas que podem se relacionar humanamente falando. O nosso relacionamento com Deus, ele possui uma base bem diferente dos relacionamentos comuns. É uma base bem diferente, existem fundamentos diferentes, por exemplo, do nosso relacionamento com os nossos amigos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com o colega de trabalho. O relacionamento com Deus, ele é diferente. A base do relacionamento com Deus é algo completamente diferente. Então é sobre isso que eu quero te explicar nesse momento, para que você possa aperfeiçoar, para que você possa aprender a desenvolver um verdadeiro relacionamento com Deus dentro da palavra. O texto é Tiago, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 10, que diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Eu digo para vocês que pensam que é em vão o que a Escritura diz. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza, diz a palavra de Deus. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Essa visão bíblica, ela é uma visão muito interessante, escrita por Tiago, que é uma carta pastoral. A carta de Tiago é uma carta pastoral de exortação, de orientação. Tiago está encorajando os seus ouvintes a desenvolverem um relacionamento verdadeiro com Deus, a terem uma amizade que possa transformar realmente as suas vidas. E é dentro dessa visão que ele trabalha, dizendo que a amizade com Deus
ela constitui a inimizade com o mundo. Ou seja, uma pessoa que é amiga de Deus, uma pessoa que investe na amizade com Deus, ela não pode, ao mesmo tempo, ter uma amizade com o mundo, ou seja, uma amizade com uma realidade que não é compatível com a santidade de Deus. E ele vai nos dar algumas dicas sobre como desenvolver essa verdadeira amizade com Deus. Como ser amigo de Deus, vivendo de uma forma em que Deus tem essa pessoa como uma pessoa íntima, como uma pessoa com quem ele fala abertamente, né? Como lá está em Êxodo capítulo 33, quando fala a respeito de Moisés, diz que Deus falava com Moisés como se falava um amigo, né? Deus comunicava com ele, Deus revelava coisas profundas para ele. E aí Tiago vai embasar nesse pensamento bíblico falando que é preciso manter uma vida de oração. O primeiro princípio, né, para termos ou desenvolvermos uma verdadeira amizade com Deus é termos uma vida de oração. Sabemos que vivemos em um período em que orar, separar um tempo para falar com Deus tem sido cada vez mais difícil pelo corre-corre do dia a dia, né, pelos afazeres. Mas o versículo 8 diz, cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. A oração nos aproxima de Deus. A oração significa conversar com Deus, né? Orar é conversar com Deus. E com a medida que nós oramos, à medida que nós nos aproximamos de Deus, é lógico que essa intimidade será desenvolvida, essa intimidade será aperfeiçoada, essa intimidade será uma realidade para a nossa vida. Então, é preciso que a gente vença todas essas barreiras atuais, né? Esse corre-corre do dia a dia, e não apenas oremos, não apenas busquemos a face de Deus em momentos esporádicos, ou seja, antes de comer, agradecendo, antes de dormir, pedindo a proteção, mas que a oração seja algo constante na nossa vida, que a vida de oração seja marcante. Por quê? À medida que você intensifica esse período de oração ou a sua vida de oração com Deus, automaticamente seu relacionamento com Deus ele vai intensificando. Ele vai se tornando mais pessoal, ele vai se tornando mais íntimo, porque você vai perdendo o medo, a vergonha, a timidez diante de Deus, e vai adquirindo coragem de abrir o coração na presença dele e de falar sobre aquilo que te incomoda, sobre aquilo que você precisa que ele faça na sua vida. Então, a oração é um princípio que vai estreitar a nossa relação, a nossa intimidade de vida com Deus. A oração vai nos ajudar, né, todos os dias a mantermos um desenvolvimento da verdadeira amizade com Deus. É isso que Tiago fala. A segunda coisa que ele vai colocar aqui é buscar a purificação dos pecados, ou seja, nós sabemos que todos nós pecamos, a palavra de Deus é muito clara, lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, vai até o capítulo 2, versículo 2, nos ensina que se dissermos que nós não temos pecados, né, nos fazemos mentirosos. E a palavra de Deus não está em nós, não há verdade. Porém, ela também diz que se pecarmos e nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vai nos ensinar também que nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Jesus Cristo. É ele quem intercede por nós. Então, sabendo que nós não somos perfeitos, que nós erramos, que nós pecamos, reconhecendo isso, nos resta apenas nos arrependermos. E esta é a forma de nos purificarmos. É o arrependimento, é a busca pelo perdão em Cristo Jesus. É não acumularmos pecado, é não tratarmos o pecado com indiferença, achando que nós não precisamos nos arrependermos diante de Deus. Como se esses pecados fossem diluídos, fossem retirados de nós automaticamente. Não é assim. E nós pecamos, a Bíblia diz, como nós lemos aqui em João, nós pecamos. Mas quando pecamos ou quando pecarmos, que haja uma predisposição dentro de nós, que haja uma vontade, que haja um desejo no nosso coração de nos aproximarmos de Deus e de confessarmos esses pecados na certeza de que Jesus Cristo ele é o nosso intercessor. Ele quem pagou o preço pelos nossos pecados.
Ele quem venceu os pecados por nós. Isaías 59 diz que Deus não está surdo para que não possa ouvir, ou mudo para que não possa falar. Mas os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. E a forma de eliminar essa barreira é confessando esses pecados e crendo que Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Então, Tiago fala que à medida que nós buscamos uma vida santa, uma vida de purificação, reconhecendo as nossas faltas, buscando essa purificação em Jesus Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. E à medida que temos acesso à presença de Deus, nós estaremos aperfeiçoando, estaremos desenvolvendo a nossa amizade com Ele. Ou seja, nada poderá quebrar essa amizade, nada poderá nos separar dele, nada poderá nos afastar dele. É uma amizade sem barreiras, é uma amizade, eu diria, sem obstáculos, porque o que nos separa de Deus são os nossos pecados. À medida que temos esses pecados perdoados em Cristo Jesus, nós temos acesso à presença de Deus. E pecamos, certamente, como diz a palavra, nós pecamos. Porém, nem sempre temos a consciência de que estamos errando. Nem sempre temos a consciência de que estamos mentindo, de que estamos julgando sem podermos julgar, de que estamos interpretando as coisas de forma errada, de que estamos falando coisas que desagradam a Deus, de que estamos tendo comportamentos que desagradam ao Senhor. Nós pecamos. Pecamos quando não cremos na palavra, pecamos quando não obedecemos a Deus, pecamos quando temos que fazer o bem e não fazemos. Nós pecamos, mas temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Jesus Cristo, ele intercede por nós. Precisamos ter apenas a consciência de que tem que haver em nós o arrependimento, a confissão, e em Cristo Jesus nós somos restaurados à comunhão com o nosso Deus. Em último lugar, Tiago também vai dizer que é preciso assumir uma postura adequada diante de Deus. O versículo 9 até o versículo 10 diz isso. Ele vai falar que nós precisamos ter uma postura de submissão, de reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Uma postura de humildade na presença do Senhor, porque a vaidade nos afasta de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E aí nós precisamos entender que estamos diante de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que é santo, de um Deus que é puro, de um Deus que é verdadeiro. Essa amizade, ela não é uma amizade com uma pessoa comum, é uma amizade com Deus, que conhece os nossos corações, que sonda os nossos corações. É um Deus diante do qual nós não podemos mentir, nós não podemos esconder as situações, não podemos esconder as coisas, porque mesmo que não falemos, mesmo que não venhamos a abrir a nossa boca diante dele, ele conhece o que está no nosso coração. Mesmo que tentemos esconder as situações da nossa vida, Deus ele sabe, Deus vê, ele tudo vê. E aí é importante que haja esse entendimento em nós, que essa amizade precisa ser uma amizade baseada numa postura adequada, de que nós somos pecadores, nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Nós não podemos nos achegar a Ele como se Ele fosse uma pessoa comum, como se Ele fosse o nosso coleguinha, como se Ele fosse nosso cônjuge, como se Ele fosse nosso filho, ou como se Ele fosse um amigo comum. Ele é Deus. E essa postura diante de Deus precisa ser uma postura de quebrantamento, uma postura de reconhecimento da grandiosidade de Deus. Tiago fala, afligi-vos, lamentai, chorai. Ele também diz, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, ele vos exaltará. A soberba nunca foi o melhor ingrediente para compor nossa amizade com Deus, mas a humilhação, mas o reconhecimento de que nós precisamos dele, de que ele é perfeito e nós não somos imperfeitos. A nossa amizade com Deus precisa se basear na oração, no reconhecimento dos nossos pecados e numa postura adequada diante de Deus. Quando vamos falar com o Senhor, quando vamos nos achegar a Ele, precisamos de uma postura de humildade, ter um coração quebrantado, reconhecendo que Ele é Deus e nós somos pecadores.
Apesar de sermos pecadores alcançados pela graça de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus, apesar de termos sido libertos pelo sangue de Jesus, Ele é Deus. E quando nos achegarmos a Ele, precisamos manter um coração quebrantado, um coração contrito, respeito, honra. Precisamos glorificá-lo. Precisamos reconhecer o nosso lugar e saber que Ele é Deus. E à medida que formos aplicando essas verdades em nossas vidas, o nosso relacionamento, a nossa amizade com Deus, ela vai se intensificando, assim como foi com Moisés, que Deus revelava coisas grandes para ele. Que Deus mostrava para ele aquilo que não mostrava para outras pessoas. À medida que vamos desenvolvendo a nossa verdadeira amizade com Deus, o Espírito Santo vai consolando nossos corações nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. À medida que vamos desenvolvendo a verdadeira amizade com Deus, o Senhor vai nos mostrando os seus planos e vai cumprindo os seus planos em nossas vidas. À medida que vamos desenvolvendo a verdadeira amizade com Deus, Ele vai lutando as nossas causas. Ele vai à frente trabalhando em nosso favor e nós vamos encontrar nele toda a segurança que precisamos. Mas não se esqueça disso. Invista na sua amizade com Deus. Use esses ensinamentos da palavra do Senhor e comece a mudar a sua amizade com Deus. Ele é o seu melhor amigo. Ele é o amigo mais fiel. Jesus é o amigo mais fiel. Ele está pronto para te ouvir, para te acompanhar, para te direcionar, para te ajudar. Mas você precisa investir da forma certa nessa amizade. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez e nos dê a direção para que possamos continuar firmes na presença do nosso Deus.